são variações ou dialetos? O modo como a gente se expressa. Duas variações muito importantes aqui a gente precisa colocar para vocês, além daquelas três, que é a linguagem, os tipos de linguagem. Quais são os tipos de linguagem que nós utilizamos? Linguagem padrão, oculta, como eu disse, e a linguagem coloquial. Quando é que nós usamos a linguagem padrão, culta? Quando é que nós usamos a linguagem coloquial? Aí vem um novo conceito, que é o conceito de registro. O que são registros linguísticos? São justamente as situações discursivas. A situação em que eu produzo o discurso, em que eu crio o meu texto, a minha mensagem. Quando nós temos situações de formalidade, nós falamos em registros formais. Palestras, provas, né? Atas, cartas comerciais, entrevistas, etc. Aqui, esse momento mesmo, né, de aula é um registro formal da linguagem. Uma outra coisa que a gente precisa também lembrar é que existem registros que não são formais. Por exemplo, você está conversando com seus colegas, batendo papo, na sua casa, né, na sua escola. Você não está apresentando um trabalho, está conversando com seus colegas na carteira. Não deve fazer isso, inclusive, né? Mas no momento em que você puder, né, que o professor não estiver falando, você está conversando. Mesmo para tirar das dúvidas com o seu professor, você está em situações de informalidade. Então, nós falamos em registros informais. Nesse momento, você usa a variação linguística, que é a linguagem coloquial, não é a linguagem padrão. Vai apresentar um trabalho, linguagem padrão. Por quê? Porque agora nós estamos no registro formal. Então, não confunda a linguagem e o registro, certo? A linguagem, a variação, o dialeto é o modo como você vai falar. O registro é a situação discursiva. Não podemos confundir essas duas coisas, dialetos e registros, certo? Mas, infelizmente, muitas vezes, nós estamos tão acostumados a usar a linguagem coloquial que quando nós nos encontramos dentro de um registro formal, nós podemos cometer equívocos. Por exemplo, uma entrevista, né? Um jogador de futebol vai dar a entrevista ao fim do jogo e ele pega e fala, e aí, como o entrevistador, e aí, como foi? Aí ele fala, a gente procuramos trabalhar conforme o professor nos orientou. A gente procuramos. O que aconteceu? A gente, característica da linguagem coloquial. O nós, característica da linguagem formal. Ele se viu num registro de formalidade, um registro formal, numa situação de formalidade. O que aconteceu? Foi usar a linguagem padrão, que o nós é o mais utilizado. Aí o que aconteceu? Misturou. A gente falamos, né? Então, a gente procuramos, a gente, né, defendemos e assim por diante. Isso é muito comum. Então, o que nós vamos ver agora, esse último vídeo dos Demônios da Garoa também, chamado As Mariposa, vai mostrar claramente uma situação de formalidade, mas que ele, pela aquela questão da variação socioeconômica, se vê num registro de formalidade, mas não consegue adequar a sua linguagem ao registro de formalidade. Vamos observar, é bem naquele momento em que ele vai falar que a mariposa vai conversar com a dona Lâmpada. Observe só, um registro de formalidade. Todas as noites, só pra me beijar. Para noite, Lâmpida. Boa noite, mariposa. Permita-nos com laços ao bem amarrados. Daqui a pouco eles me atacam. As mariposas, quando chegam. Bom, o que você percebeu? Ele estava cortejando, a mariposa estava cortejando a lâmpada. E aí, nesse momento de cortejo, nós temos o ato de usar a linguagem padrão. Nós nos sentimos numa situação de formalidade. Nós queremos expressar essa ideia de respeito, essa ideia de preocupação. Então, o cuidado, e o cuidado com a linguagem.
Mas como não havia o interlocutor, a pessoa que estava falando, não tinha esse conhecimento da linguagem padrão, né? Acabou misturando as duas linguagens, a coloquial e a padrão, por conta até da variação linguística. Veja, a tentativa é de criar uma linguagem padrão. Ele foge ao padrão porque a variação dele não permite, a variação socioeconômica dele não permite. Mas é muito importante que você observe essas diferenciações. E a partir daí, comece a repensar o seu preconceito linguístico, tá? Observar que as coisas têm motivos. A língua, ela se modifica por motivos fonéticos, lógicos, né, históricos, mas que ela se modifica. Então, realmente, lembrando aquela história da moça que perguntou se estava certo ou errado, a professora pode sim dizer que ponhar é uma construção correta, se nós analisarmos as questões de variação e as diferenças de registro. Certo? Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.